Vou começar então pelo Tarso Genro e o Poit, porque os dois vão se despedir daqui a pouquinho. E me disseram aqui, Tardelli, que eu, você e Marina, a gente fala demais, tá? Então eu vou começar pelo ministro para garantir a fala deles, porque eles têm que ir embora. Levamos um pito, né? Pois é, então, o ministro Tarso Genro, a relação do governo federal com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra mostra apoio às ações? Eu acho que um governo democrático, seja de que partido for, ele tem que se relacionar com todos os sujeitos políticos, todos os sujeitos sociais, todos os sujeitos da produção, todos os sujeitos dos serviços, né? Para poder fazer um governo dialógico, um governo que vá compor políticas setoriais de maneira coerente, né? O tipo de desenvolvimento que nós queremos. Não é correto que um governo se relacione somente com o agronegócio, né? Ou se relacione somente com os grileiros, ou se relacione somente com as pessoas que vão devastar a Amazônia, ou se relacione com as pessoas que simplesmente produzem para exportação. Deve se relacionar com todos eles a partir dos direitos que elas estão exigindo do Estado. Ou seja, com os devastadores da Amazônia não tem uma relação que seja mais correta do que não permitir que eles devastem a Amazônia. Os produtores de commodities, né, têm que se relacionar com eles de maneira, financiá-los de maneira adequada, porque as commodities são um elemento importante de financiamento do Estado brasileiro. E os pequenos agricultores, os assentados, os agricultores, né, com pouca terra, os médios proprietários rurais, eles precisam de um apoio para produzir alimentos. Então, o Brasil vai ser um país imune à fome o dia que ele tiver uma produção de alimentos tão vigorosa, tão potente, tão importante, como são para a arrecadação de tributos do país, para a exportação, para o financiamento do Estado, como são as commodities. Então, eu acho que esse diálogo com o MST, com a agricultura familiar, na verdade, ele está simbolizado já no primeiro e segundo governo Lula. Na época do Fernando Henrique Cardoso, os financiamentos para o Pronaf eram 3,4 bilhões. Durante o governo Lula foram 16 bilhões. E a agricultura familiar é um salto espetacular aqui no país, né? Produzindo alimentos sadios para as cidades que já estão recebendo, inclusive, essa produção que vem dos assentamentos de uma maneira muito fraterna em todas as cidades do país. E esse diálogo tem que ocorrer, seja em cima de crise, seja em cima de um movimento de ocupação, para que desocupem e cumpram rigorosamente aquilo que determina a Constituição e continuar financiando a produção e desenvolvendo os gêneros alimentícios fundamentais para a mesa dos brasileiros, que é o caso da agricultura familiar, das pequenas cooperativas e dos assentados em vários pontos do país. Ô, ministro, antes de me despedir do senhor, uma pergunta, eu peço que seja breve na sua resposta, porque existe até uma irritação de certos setores do governo, e aí eu queria, claro, a sua experiência de quem conhece bem o governo. Existe até uma certa irritação por essa grande quantidade de movimentos de invasões, ocupações. Aqui a gente respeita todas as terminologias, tá, ministro? Do MST nesse momento, no início do governo Lula. O senhor vê dessa maneira? Olha, se eu fosse um líder do MST, eu não iria de terra no momento que um governo está se assentando, né? E que demonstrou toda uma capacidade de diálogo e desenvolveu o presidente, uma série de políticas extraordinariamente importantes para o campo, para a produção no Brasil, para o agronegócio, né? E também, evidentemente, para aquelas pessoas que seguem as orientações do MST. Eu acho que é um equívoco isso, porque isso aí perturba, né, o processo político num governo que está se organizando, ainda tem pouco tempo, e dá, vamos dizer assim, uma chance de aproveitamento, né, para os inimigos da democracia, para se salvarem e dizerem, olha, é eles que estão perturbando o processo democrático. Os golpistas, né, que tentaram derrubar o presidente Lula são os mais afoitos, né, que isso aí é um movimento revolucionário ou coisa parecida. Não é, né? Eles querem terra, portanto, eles querem propriedade, eles querem ser proprietários, né? E o capitalismo é um sistema
que articula os proprietários no processo de produção. E os movimentos originários do MST e das outras organizações do campo aqui no Brasil, eles tiveram um efeito extremamente positivo para democratizar o acesso à terra no país e produzir alimentos para a população.